Estivemos em Petreutina, a cidade do Padre Pio. Saímos de Roma após o almoço e chegamos no final da tarde, no sul da Itália. Uma cidade minúscula, muito pequena. Fomos diretamente para o convento capuchinho, porque ele era capuchinho, certamente ali havia relíquias dele, havia alguma coisa da presença dele. E de fato, há uma relíquia lá, que é a única relíquia que está fora do corpo. É uma relíquia que, quando foi feita uma operação, foi tirado um osso que fica aqui na base da língua. E esse osso está num relicário lá em Petreutina, no convento dos capuchinhos. Nós chegamos no final da tarde, veneramos a relíquia e fomos à sacristia. Estava para começar uma missa e pedimos a autorização, conseguimos concelebrar a missa. E depois, em seguida, fomos ver as relíquias que estão numa espécie de museu que existe ao lado da igreja. Nesse museu tem casulas, tem uma série de objetos que pertenceram ao Padre Pio e que ele utilizava inclusive nas celebrações da Santa Missa, etc. Depois fomos à sua casa, dentro de umas ruelas bem estreitas que existem lá em Petreutina, uma casa pobre, toda de pedra, como as ruas também todas de pedra. Nem se cogitava na ocasião que pudesse passar carro pelas ruas. São ruas estreitíssimas, todas com degraus, com rampas, com labirintos. Quem não conhece pode até se perder, de tal maneira é interessante e curiosa aquela geografia do local. Nós fomos até a casa e, entrando na casa, logo nós vemos o quarto onde nasceu o Padre Pio. Muito impressionante, muito interessante. Tem a cama onde viveu o casal, tem um pequeno berço de madeira onde foi colocado o Padre Pio logo que ele nasceu. Havia também um sótão, um porão, uma escadaria que se descia, um porão. Tem a cozinha, onde ele, inclusive com um banquinho onde costumava sentar o Padre Pio. Depois da cozinha tem uma espécie de refeitório, uma mesa simples, muito simples, de madeira, com alguns bancos. E ali também o Padre Pio tomava refeição quando pequeno, quando menino. E, enfim, todo o ambiente da cidade é realmente impressionante. Nós, saindo da casa, fomos a uma torrezinha minúscula, onde o Padre Pio, durante muitos anos, ficou estudando. Quando ele estudava para ser sacerdote, etc., houve um período que ele teve que sair do convento, voltar para casa, depois voltou para o convento. Nesse período, ele estudava nessa sala. É uma sala que realmente impressiona pela sua simplicidade, mas pela sua densidade de bênçãos de graça. No caminho nós passamos por outra igreja, onde ele, durante alguns anos também, celebrou missa, em Petreutina também. Havia uns relicários em que se guardava uma luva dele, que ele costumava usar para cobrir as chagas das mãos. Também algumas pequenos fragmentos da ferida que eram produzidas nas mãos dele pelos estigmas, e também umas mechas de cabelo, umas coisas assim, umas relíquias diretas dele. Bem, isso é a cidade de Petreutina, muito pitoresca, muito abençoada, muito cheia de recordações do Padre Pio. A quantidade de peregrinos é imensa, não precisa nem dizer, e nos paravam a todo momento para saber o que era o nosso hábito, que ordem religiosa éramos, pertencíamos, etc. E depois partimos, fomos até uma hospedagem ali próximo. E no dia seguinte, logo cedo, nós fomos para San Giovanni Rotondo. No caminho,
Antes de chegar a San Giovanni, ainda próximo de Pietrelcina, existe um olmo, é uma árvore diante da qual ele estava descansando, junto à qual ele estava descansando, melhor dizendo, e recebeu, horas tantas, ele teve uma visão, e ali pela primeira vez ele recebeu os estigmas. Há ali perto também, próximo, uma pedra sobre a qual ele ficava sentado para rezar. E ainda naquela mesma região, um poço onde, quando ele era menino ainda, o pai dele procurou água ali na região e não encontrava, cavou vários poços, etc., não encontrava. Até que ele disse, não, você tem que cavar nesse local. E o pai disse, olha, eu já cavei em vários lugares, se não encontrar aqui, eu te coloco dentro do poço. Ah, tá bom, pode me colocar. Começou a cavar e realmente foi ali que ele encontrou água. Enfim, são pequenos fatos já de dotes extraordinários que tinha o Padre Pio. E chegando na cidade, fomos diretamente ao santuário, à igreja, onde ele costumava celebrar a Santa Missa. Tem ali o confessionário, em que ele atendia confissões, horas e horas. Depois tem o altar, no qual ele celebrava a missa, a Santa Missa, também com muito imponderável. Do altar se vê o crucifixo, que fica no fundo da igreja, que fica no coro, voltado para o coro, portanto só se vê o crucifixo de costas, mas depois nós entramos no convento e fomos ver o crucifixo de frente, diante do qual ele recebeu os estigmas mesmo, as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, de forma definitiva. Depois fomos à igreja ao lado, que é uma igreja maior, que construíram para acolher maior fluxo de peregrinos, e por fim fomos à grande igreja atual, na qual o grosso dos peregrinos assiste missa, etc. Nessa igreja atual é que está, numa espécie de cripta, o corpo do Padre Pio. O corpo do Padre Pio é impressionante. Parece uma pessoa viva. Não se tem a noção de uma pessoa que já falecida. Parece uma pessoa que está dormindo e quase que se conversa com ele. Muita serenidade, muita paz, muita austeridade, muita seriedade. Mas tranquilo, calmo. Como que dizendo para quem passa por lá, seja sério. Leve a sério a religião católica. Chamou-nos a atenção o grande prédio que constitui o hospital construído por ele. Uma cidadezinha realmente bem pequena e com um hospital que aparentemente desproporcional para o local. Ele queria dar o que havia de melhor para os pobres, para as pessoas desassistidas, para as pessoas desamparadas que necessitavam de médicos, de tratamentos. E atualmente ainda é dos melhores hospitais que existe na Itália. Fomos então para o convento onde ele vivia. O convento em que ele vivia é um convento grande, para uns 50 monges mais ou menos. Conseguimos, através de um guia, que na realidade é um bispo emérito, que nos guiou para conhecermos as instalações do convento, conseguimos entrar na própria clausura, local reservado em que não entram todos os peregrinos. Mas ele nos conduziu ali dentro, foi nos contando as histórias do Padre Pio em cada lugar. Já na entrada, uma pedra
junto à porta de entrada, em que o Padre Pio às vezes ia, antes de sair ou depois que chegava, se sentava um pouco para descansar. Depois nos levou ao refeitório, com mesas de madeira, bancos muito simples, e inclusive no refeitório é uma plaquinha: aqui sentava o Padre Pio. Depois ele foi nos contando toda a história e nos levou clausura dentro. Havia a primeira sala onde o Padre Pio costumava se aquecer durante o inverno. Uma sala muito simples que tem uma lareira e que os monges costumavam ficar lá. Aí fomos a um elevador que existe ali e ele nos mostrou uma plaquinha que existe no elevador. Esse elevador foi utilizado pelo Padre Pio. Subimos por esse elevador e entramos diretamente num corredor onde estão as celas. Nesse corredor longo, o Padre Pio passou inúmeras vezes. A cela dele ficava logo saindo do elevador, nós virávamos à esquerda e uma das primeiras celas era do Padre Pio. Era uma cela simples, muito simples, de talvez, calculo mal, mas 2,5 por 2,5, um tamanho minúsculo, 2,5 por 3, uma coisa assim, que existia uma mesa de trabalho, uma cama e uma vitrine, uma estante de livros e uma vitrinezinha. Nessa vitrinezinha, o que existe? Uma espécie de camisa que ele usou quando recebeu a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, as dores da flagelação, mas inclusive os açoites. Foi açoitado como Nosso Senhor Jesus Cristo na flagelação. Então essa camisa está toda ensanguentada por causa das dores, das feridas que o flagelo abriu na carne dele. Do outro lado está a estante de livros, com poucos livros, que são os livros que ele costumava mais utilizar, e uma mesa de trabalho muito simples. Na cama foi exatamente o local onde ele recebeu do demônio uma surra. O demônio bateu nele e ele caiu no chão, inclusive logo foi atendido, ele começou a gritar e foi atendido e foi preciso costurar os cílios dele que tinham rasgado por causa da queda. E era logo depois de uma surra do demônio, ele confessou depois. Saindo dessa cela onde viveu o Padre Pio durante alguns anos, nós, quase que imediatamente em frente a essa cela, existe uma capela, uma pequena capela, interna do convento. Lá nessa capela ele celebrava missa, celebrou missa durante mais de 2 anos, quando ele esteve proibido de celebrar para o público. Ele celebrava sozinho nessa capela. Uma capela pequena, tem inclusive um banco com uma pequena escrivaninha onde ele ficava, passava o dia trabalhando ali também, muitas vezes. E lá nós celebramos a Santa Missa, tivemos essa graça de poder celebrar nesse próprio local onde ele celebrou durante um pouco mais de 2 anos. Existe também um outro local que é propriamente já fora da clausura, onde costumam passar os peregrinos. E nesse percurso interno do convento, fora da clausura, onde os peregrinos passam, existem também muitas relíquias dele. Então, aí nós encontramos livros que pertenciam a ele, e que nesse período justamente em que ele esteve proibido de celebrar, ele conseguiu aprofundar mais seus conhecimentos de teologia, de história, de vida de santos, etc. Uma série de coleções de livros que nós vimos. Depois existe material litúrgico que ele utilizou em várias circunstâncias. Então era a festa de Corpus Christi, eram missas especiais que ele celebrava, ou missas mesmo comuns. Existe por exemplo, um pequeno escrínio em que está o material da primeira missa que ele celebrou. Enfim, muitos objetos, muitas relíquias. E uma das relíquias, uma das que mais nos impressionou, é uma toalha toda ensanguentada, que ele enxugou o sangue depois de ter apanhado do demônio. O demônio lhe deu uma surra, ficou todo ensanguentado e depois ele utilizou essa toalha. Também
há uma fotografia da mão do Padre Pio, a mão com o estigma. E era impressionante ver a foto. Nós vemos o quanto aquilo o fazia sofrer, porque não era algo... Tanto o fazia sofrer que da primeira vez que ele recebeu os estigmas, ele sofreu tanto que pediu a Nosso Senhor Jesus Cristo que retirasse dele os estigmas. E realmente Nosso Senhor Jesus Cristo tirou nessa primeira vez, mas ele continuou com a dor dos estigmas. Depois ele voltou a receber diante daquele crucifixo, que, como dissemos, está no coro da igreja. Um crucifixo realmente muito cheio de bênção, muito expressivo da dor de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a última coisa que se vê, esse crucifixo, no percurso que o peregrino faz ao entrar no convento. Antes disso, ainda existe um outro quarto que ele passou, o final de sua vida, ele passou nesse outro quarto. Inclusive tem a janela onde ele saía todos os dias para dar a bênção para os peregrinos que já iam para o convento para conhecê-lo, para visitá-lo. Assim nós concluímos a nossa peregrinação a San Giovanni Rotondo, ficando com uma impressão muito profunda do valor da seriedade, do valor da prática integral de todas as virtudes, do valor do sofrimento. O sofrimento bem aceito, o sofrimento realmente expiatório, o sofrimento daquele que se une ao sofrimento de Jesus Cristo e que aceita com paz de alma a dor. Esse é um dos aspectos que mais nos marcou na visita ao corpo do Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.